O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é a Torre de TV de Brasília. Lembrando de me seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos, deixar muito like, comentário do que acharam deste relato e mande o relato de vocês também, tanto nas redes vizinhas como nesta, que eu estarei contando o relato. Vocês podem mandar no privado. Ok, vamos lá. Pode me chamar de Vicente e eu sou vendedor de artesanato na Feira da Torre desde muito tempo. Um relato sobrenatural de Brasília que direi, da sombra da torre, que é a torre de TV, que é o coração da cidade, é o mais famoso daqui. Mas tem uma hora do dia, uma hora exata, em que ela deixa de ser só concreto e vira um portal. Todo ano, no solstício de verão, a sombra da torre de TV se alinha perfeitamente ao eixo monumental. É bonito de ver, parece que a cidade foi desenhada para isso. Mas o que pouca gente sabe é que nesse momento algo muda no ar. O tempo parece parar e quem está ali sente. Eu estava montando minha barraca cedo por volta das 9 horas da manhã e o sol estava muito forte. E a sombra da torre estava esticada, certinha, apontando para o Congresso. Quando olhei para a sombra, vi uma mulher parada lá bem estranha, mas não tinha ninguém no chão, só na sombra. Ela usava um vestido antigo, tipo dos anos 60, e segurava uma pasta. Parecia procurar alguém. Achei que fosse ilusão, tipo ilusão de ótica, mas quando eu virei para olhar, de novo ela estava mais perto. E a sombra dela se fundia com a da torre. Naquele dia, meu relógio parou às 9h17 do nada e não voltou a funcionar mais durante todo o dia. Fui ver no celular também travado. Aí comecei a achar as coisas bem estranhas. Os outros vendedores no dia disseram que sentiram um arrepio, como se o chão tivesse vibrado. Um deles, o seu Arlindo, jura que ouviu uma voz dizendo: "Ainda estamos aqui". E tem uma história que circula entre os mais antigos que a torre foi construída sobre um ponto de energia, um cruzamento de linhas telúricas, e dizem que Lúcio Costa sabia disso. E que o alinhamento da sombra não é só estético, é simbólico, um portal entre tempos. E que uma vez por ano, os fundadores esquecidos voltam para ver se Brasília ainda lembra deles. Isso sim, claro, histórias que o povo daqui conta. E dizem que se você estiver na torre no dia do solstício e a sombra estiver perfeita, não fique parado nela. E se vier alguém que não deveria estar ali, alguém diferente, alguém sem reflexo ou sem som, não encare, porque tem coisas que só aparecem quando o sol e a cidade se alinham, e nem tudo que parece quer voltar, nem tudo que aparece quer voltar, no caso, as sombras estranhas que tem lá. Muito legal. O tema do outro relato é o que tem no Teatro Amazonas. E começa assim. Essa é a história que minha tia Dona Celeste, ex-camareira do teatro nos anos 80, me contou. Pode me chamar de Ju. E ela me contou que ele foi construído em 1896, no auge do ciclo da borracha. O Teatro Amazonas é o coração cultural de Manaus, com sua cúpula colorida e arquitetura neoclássica. Atrai turistas e artistas do mundo todo. Mas quem trabalha lá sabe, nem tudo o que acontece entre aquelas paredes é parte do espetáculo. Eu limpava os camarins depois dos ensaios. Uma noite, por volta das 23 horas, ouvi um piano tocando. Pensei que alguém ainda estivesse no palco. Mas quando entrei, não havia ninguém. O piano estava fechado e a única música triste que tocava parecia uma despedida. Funcionários relatam que o som do piano é ouvido com frequência nas madrugadas, mesmo quando o teatro está vazio. Dizem que é o espírito de um maestro que morreu durante um ensaio, vítima de um ataque cardíaco. Ele teria prometido nunca abandonar o palco que amava. Teve uma noite em que uma atriz também jurou ter visto uma mulher sentada no balcão dourado e vestida de branco com um leque na mão. Ela não piscava e só olhava para o palco. Quando a atriz chamou o segurança, a mulher havia sumido, mas o leque estava lá. Essa aparição é uma das mais antigas do teatro.
Alguns dizem que é o espírito de uma dama de elite de Manauara que morreu durante uma apresentação em 1912. Outros acreditam que seja uma atriz que nunca conseguiu estrear. O Camarim 3 tem um espelho antigo trazido da Europa. Dizem que ele guarda reflexos. Uma vez vi meu reflexo sorrindo, mas eu não estava sorrindo. E isso já me deixou com uma pulga atrás da orelha. E foi rápido, mas deu para perceber. Artistas relatam que o espelho parece mostrar versões distorcidas de quem se olha nele. Há quem diga também que ele foi instalado por um cenógrafo que praticava ocultismo e que o objeto nunca deveria ter sido trazido ao Brasil. E tem muitas mais histórias sobre este local, com muitos testemunhos e muito mais que em breve posso estar contando. Muito legal! Mande aqui também um relato de vocês, histórias que familiares, pessoas mais antigas conhecem, de locais conhecidos e famosos que a gente vai estar contando aqui para vocês. E muito like e muito comentário. O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é o que eu vi no IEG. E não esquece de me seguir, compartilhar, republicar, colocar sempre nos seus favoritos, dar muito like aqui, muito comentário para dar aquela fortalecida no vídeo e eu continuar fazendo para vocês. E não esqueça também de mandar o relato de vocês para mim nas redes sociais ou nessa aqui que eu quero contar a história de vocês e vamos lá. O Instituto de Educação de Goiás, o IEG, é um instituto de grande importância histórica localizado em Goiânia, fundada na década de 1930, e ele foi um dos primeiros centros educacionais da região, servindo como referência na formação de professores e na disseminação da cultura e do conhecimento. O prédio imponente e cheio de histórias foi palco de muitas transformações ao longo dos anos. No entanto, as paredes do IEG guardam segredos que vão além das lições e dos livros. Reza a lenda que durante a construção do prédio, alguns operários afirmam ter presenciado fenômenos sobrenaturais, como portas que se abriam sozinhas, vozes sussurrantes e até mesmo a aparição de uma figura misteriosa, vestida de branco, que vagava pelos corredores durante a noite. Agora vamos para o relato que eu já falei demais e o que aconteceu comigo no IEG. Joelma, eu nunca imaginei que fosse viver algo assim. Eu estudava no Instituto de Educação de Goiás e ali no Vila Nova. Lá no Vila Nova, bem próximo daqui. Você conhece, né? Sim, conheço Vila Nova, morei lá perto. Aquele prédio antigo, imponente, com aquelas janelas enormes e corredores que parecem não ter fim. Ele foi fundado em 1929, sabia? Agora sei. Era uma escola de normalistas, formou gerações de professores, mas tem uma coisa que ninguém fala e o que acontece lá quando o sol se põe. Eu estava no segundo ano do ensino médio, era época de provas e eu fiquei até mais tarde na escola com umas amigas estudando na biblioteca e já era quase 19 horas. E o prédio estava praticamente vazio. A gente resolveu ir embora, mas eu esqueci meu caderno na sala 12, lá no segundo andar. Voltei sozinha para buscar. O corredor estava escuro, só a luz do fim de tarde entrando pelas janelas. Quando eu cheguei perto da sala, ouvi uma voz baixinha, parecia uma criança, e ela dizia: "Você voltou?" Ali eu já corria, não esperava mais nada. Eu congelei. Olhei para trás, não tinha ninguém. Abri a porta da sala, peguei meu caderno e quando eu fui sair, a porta bateu sozinha, com força. Eu tentei abrir, mas ela estava trancada por dentro. Foi aí que eu vi, no canto da sala, perto do armário, tinha uma menina. Devia ter uns 7 anos, cabelos escuros, pele pálida, vestidinho bem antigo. E ela me olhava sem piscar. E os olhos dela, Joelma, eram completamente pretos. Quando vocês ainda falam meu nome no relato, eu fico com mais medo ainda. Sem pupila, eram pretos e sem pupila, sem branco, só escuridão. Ela começou a andar na minha direção. Eu gritava, batia na porta, chorava e ela só vinha. Quando chegou perto, ela sussurrou: "Você não devia ter voltado." Ai, pronto. Acho que não devia mesmo. E sumiu, desapareceu na minha frente.
e sumiu, desapareceu na minha frente, a porta destrancou sozinha e eu saí correndo, tropeçando nos degraus sem olhar para trás. Meus pais acharam que era estresse e que eu estava cansada, mas eu sei o que eu vi. E depois disso eu comecei a ouvir outras histórias. Professores que viram sombras passando pelos corredores, funcionários que escutam passos à noite e sempre a presença de uma criança. Dizem que nos anos 40 uma menina morreu ali, caiu da escada e que desde então ela aparece para quem fica sozinho no segundo andar depois do pôr do sol. Eu nunca mais entrei naquela sala e toda vez que eu passava em frente ao IEG, sentia aquele arrepio como se ela ainda estivesse lá esperando alguém voltar. Nunca consegui explicar o que eu passei, o que eu vi, o que eu senti, mas hoje desabafo por normalidade. Que relato, que história! Já passei lá perto também. Se vocês gostou, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, deixa informação e manda de vocês também, porque eu quero contar aqui a história que vocês passaram também. Se passou algo parecido, melhor ainda, pode mandar. Redes sociais, qualquer um que vocês me conhecem no privado que eu vou estar contando aqui para vocês.